Assunte 7 Day, L de Lesson e 7 de 7 Day. Tudo bom, meu povo? Beleza? Tudo bem? Um abraço para vocês. Nós vamos passar uma dica agora para você passar uma boa lição no sábado que vem, no sábado, na lição número 9, que tem por título Assunto Sério, meus irmãos, né? Meu irmão, o assunto é sério, né? Tem gente que leva a vida na brincadeira aí, não leva a sério as advertências divinas, os sinais divinos, e aí, meus irmãos, você acaba pagando, né? Diz que quando a cabeça não pensa, o corpo padece, meus irmãos, né? E essa lição vem falando de Ló. Quando a gente fala de Ló, lembra logo de Sodoma e Gomorra, aquelas cidades ímpias e pecadoras. Meus irmãos, a grande pergunta é: estamos nós mais sendo influenciados ou influenciando nessa geração? Meus irmãos, nós somos a geração eleita. É nós que temos que dar bom testemunho desse nosso Deus poderoso, do que Ele opera na minha e na sua vida. Meus irmãos, por causa de uma decisão errada, toda a família de Ló pereceu. Praticamente viveu em pecado. Foi transformado, meus irmãos. Acabaram se corrompendo por causa daquela cidade. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque se não fosse a intercessão de Abraão junto a Deus, pedir, Abraão tentou de tudo quanto era jeito para tentar salvar aquela cidade. Perguntou se tinha 50, 40, 30, 20, 10 justos, não tinha nem 10. E nessa contagem estava a família de Ló. Meus irmãos, todos se corromperam por causa daquela cidade. Aí você diz para mim assim: não, eu não sou corrompido não, por onde eu ando. Eu estou andando com aquele pessoal ali que fuma, mas eu não... Meus irmãos, se você inala aquela fumaça, você é um fumante passivo. Meus irmãos, se você anda com pessoas que bebem, você pode correr o risco de, na volta, a pessoa que está embriagada bater e você morrer junto com todo mundo. Não existe essa de você dizer assim: eu não sou influenciado. Meus irmãos, evite a aparência do mal, meus irmãos. Meus irmãos, não andem no caminho do perverso, do ímpio. Não sente na roda dos escarnecedores, ou você vai sofrer a influência, vai sofrer os castigos. Se os anjos não fossem lá tirar Ló e sua família de lá de dentro, eles tinham sido consumidos vivos, porque caiu fogo do céu e destruiu aquela cidade ímpia, pecadora, aquela cidade onde os valores estavam todos investidos, meus irmãos. Como é que pode? Os anjos bonitos que chegaram lá, os homens da cidade quiseram manter relações sexuais pervertidas, homem com homem, meus irmãos. Meus irmãos, Ló chegou a um ponto de oferecer as próprias filhas. Olha como estava corrompido. Aonde que uma pessoa em são juízo oferece as suas filhas donzelas puras e castas para aqueles estranhos fazerem o que quiserem, fazerem atos violentos com as filhas dele? Ele foi hospitaleiro, sim, como nós devemos ser hospitaleiros, bondosos, corteses com as pessoas do mundo, porque nós somos cidadãos do reino de Deus aqui na terra, representando Jesus, representando a pátria celestial, a nova Jerusalém. Mas, meus irmãos, acima de ser corteses, bondosos, nós temos que ter princípios. E por causa de uma decisão errada, meus irmãos, será que eu e você não estamos tomando decisão errada? Toda vez que eu e você tomamos uma decisão sem consultar a Deus primeiro, nós temos grande chance de fracasso. Meus irmãos, seja comprar um par de meia, uma bicicleta, um carro, um terreno, uma casa, o que quer que for. Primeiro, devemos consultar a Deus. Ló falhou não consultando a Deus e colocou em risco a família dele. Tanto que a mulher dele se perdeu, se tornou uma estátua de sal. Qual a lição que nós tiramos daí? A má influência do local. Outra, não consultou a Deus. Ela olhou para trás. Meus irmãos, que a boca só fala o que o coração está cheio. Meus irmãos, o coração dela estava preso naquela cidade. Meus irmãos, o que é hoje que está nos prendendo, que está nos forçando a olhar para trás? Meus irmãos, que pecado está te prendendo? Que pecado acariciado que ainda está te mantendo longe de Deus? Meus irmãos, quem está em Cristo, nova criatura é. Então o passado já não conta mais, ficou para trás. O Paulo usou, tem uma expressão até forte, disse que ele tinha no passado, ele reputava por perda. E agora em Cristo para ele tudo é novo. Então, meus irmãos, deixa para trás. Quando alguém quiser dizer assim: ah, mas não foi isso, dizer eu fui, não sou mais. Hoje sou renovado pela graça, pela salvação de Cristo Jesus, sou uma nova criatura. O presente que Deus te dá é uma dádiva, é um presente. Por isso eu falo, o presente é uma dádiva de Deus. Então, meus irmãos, Deus
tem plano na minha e na sua vida, né? Falei de hospitalidade, de buscar a Deus, de, na hora das decisões, cuidado com as influências, se você está mais influenciando do que sendo influenciado, porque nós somos o sal da terra, nós somos a luz, nós somos a geração eleita, meus irmãos. A gente tem que transformar nossa mente pela renovação da nossa mente, pela fé em Cristo Jesus, não se moldar ao mundo de pecados que será destruído, sabe? A Sodoma e Gomorra chegaram num limite tão grande de pecado que chegou até Deus, e Deus não tinha mais outra opção a não ser destruir o pecado e os pecadores juntos, meus irmãos. Lá em Apocalipse assim, ó, chegada é a hora do seu juízo, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Temei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Meus irmãos, o juízo de novo está para acontecer. Jesus disse que quando ele viesse, o mundo estaria que nem Sodoma e Gomorra. Olha como está o mundo hoje, de pecado, de perversão, de violência. Está igual o tempo de Noé e também o tempo de Sodoma e Gomorra. Infelizmente, meus irmãos, quem tiver arraigado ao pecado será destruído. Sabe por quê? Porque Jesus, quando vier, ele vai destruir o pecado. E se você não confessar os seus pecados, meu irmão, será destruído. Então, Loli colocou em risco sua família. Tanto que as meninas, as suas filhas, quando saíram, fizeram incesto, tiveram filhos do próprio pai, meus irmãos. Você já pensou que pecado terrível? Cada um teve uma geração dos amonitas, dos moabitas, que foram os piores inimigos do povo de Deus, quase destruiu o povo de Deus. Mas vamos saber aquela frase lá em Josué, que Josué sofreu e diz assim, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, será que eu e você que está ouvindo essa mensagem pode dizer assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor? Estamos fazendo os cultos matinais, os cultos vespertinos, estamos fazendo a lição da escola sabatina, estamos estudando a Bíblia, orando sem cessar, participando agora dos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Meu irmão, hoje eu estou gravando, é o 7º dia, meus irmãos, de oração. Meus irmãos, continue no seu propósito, né? Para completar os 10 dias com jejum e oração. É mundial, meus irmãos. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Meus irmãos, espero ter ajudado vocês. Não cedam às influências do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Porque o mundo passa as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos o rebanho de Deus, o seu aprisco aqui na terra. Nós temos que ouvir a sua voz e reconhecer a voz do nosso pastor. Deus abençoe todos vocês, que nós possamos ser influenciadores nesse mundo, nós possamos ser luz para as pessoas. Deus abençoe todos vocês, um abraço, tchau!